Quantos estão numa expectativa de Deus fazer algo grande? Diga amém. Eu estou numa expectativa muito grande de Deus fazer. E aí nós vamos falar um pouco sobre notícias de esperança. Notícias de esperança, né? Esperança está ligado a recomeços. Esperança está ligado a recomeçar. Todos que tiveram uma esperança, eles recomeçaram ou reconstruíram algumas coisas, seja no tocante à amizade, seja no tocante à família, empresas, a sua vida empresarial, os seus relacionamentos. Eles tiveram maior habilidades porque tiveram esperanças e recomeçaram da melhor maneira possível. Outra coisa, eles não erraram como antes, porque as habilidades ou a experiência que essas pessoas tiveram, levaram essas pessoas a terem o quê? Um maior dinamismo ao lidar com situações parecidas, a qual elas viveram um tempo atrás. E a esperança tem a ver com recomeçar, ok? Uma palavra que a princípio pode até inspirar medo. A esperança, ao mesmo tempo que inspira medo, né, é um sentimento ambíguo, que pode gerar um outro sentimento de expectativa. Por um ângulo, recomeçar para algumas pessoas significa estar exposto aos mesmos erros que já aquela pessoa viveu, e por ser enganado novamente, então ela fica com medo de apostar novamente na vida. Então ela tem medo de um recomeço, ela não quer ter esperança, ela está decepcionado com alguma coisa, e por estar decepcionado por algo, essa pessoa de alguma maneira, ela não gera uma expectativa, né, de um recomeço, de uma forma de viver a vida novamente. Os riscos que ela novamente irá enfrentar, traz para ela o que? Uma certa preocupação. Se a expectativa for só por esse ângulo, realmente eu tenho que ter medo. Se eu tenho uma expectativa negativa nos recomeços e na esperança, tudo que eu olhar ao meu redor vai gerar um certo medo. Ocorre que o medo turva os nossos olhos. Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, para a Bíblia, muitas pessoas não conseguiam enxergar uma saída. Por quê? Porque essas pessoas, elas tiveram algum tipo de medo. E a Bíblia diz que o Evangelho, o amor de Deus, o Jesus Cristo que nós conhecemos, ele tira todo o medo do nosso coração. O medo, ele restringe o quê? As oportunidades, esconde oportunidades. E tem gente que ao recomeçar, tem gente que ao ter uma esperança de vida, ela não encara, porque ela não consegue, o medo ofusca tudo isso. Por um outro lado, o recomeço, a esperança, é dar uma nova chance à vida. Olha só, com que olhar que eu olho para esse tempo da minha vida, de que maneira que eu estou encarando a vida, uma nova chance ou um medo de corrigir? Eu posso corrigir erros, eu posso aprender novamente, eu posso evoluir, eu posso avançar, eu posso ser uma pessoa diferente. Então, as esperanças ou os recomeços da vida, eu posso ter uma perspectiva diferente e encarar a vida de uma forma diferente. Um recomeço, uma esperança, Deus está nos dando o quê? Uma nova oportunidade para criar um novo cenário, um novo enredo da minha história. E eu posso melhorar essa história, eu posso embelezar ainda mais. E eu quero dizer para você que está me assistindo, você que está aqui no prédio da igreja, não importa onde você parou, qual momento da vida você se cansou, o que importa é que hoje você pode recomeçar. Amém, querido? Você pode dizer amém? Você pode recomeçar. Aleluia, aleluia. Bom, sempre quando eu penso nisso, sobre recomeço, porque eu sou um otimista da vida, sempre eu acredito
que as coisas podem ser mais fáceis. De fato, a vida não é tão fácil, isso é um fato, mas eu sempre quero acreditar que ela é mais fácil. Às vezes, os meus orçamentos, as coisas que eu levo, sempre eu acho que no final vai dar certo, mas aí, de repente eu me deparo com situações a quais pessoas, talvez que tenham um pouco mais de maturidade em determinado assunto, falam, olha, calma, vai devagar, mas eu sou um esperançoso, eu prefiro ser esperançoso, eu prefiro ser uma pessoa, para lidar com o recomeço de uma forma melhor do que uma pessoa sem esperança. Eu escolhi um texto, porque hoje eu vou falar sobre algo muito especial que está lá em Gênesis capítulo 6, e hoje nós vamos começar essa série de mensagens, boas notícias de esperança. Na minha Bíblia está dizendo que haveria pestes, na minha Bíblia está escrito isso, mas fala de um final, nem digo final, de uma eternidade tremenda com Jesus. Eu prefiro pegar essa parte da eternidade, porque a peste vai durar até um tempo, e depois ela vai embora, mas a minha eternidade é uma grande notícia que eu tenho, eu estarei com Jesus junto com você, você pode dizer amém? Vamos lá, eu quero falar de um dos maiores isolamentos sociais que já aconteceu no planeta Terra, literalmente um lockdown, literalmente, está lá em Gênesis capítulo 6, verso 6, verso 6, então o Senhor arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Bom, a história a qual eu vou falar é a respeito do dilúvio, o confinamento dentro da arca, o isolamento social, e mesmo se eles saíssem para fora da arca, depois de 1000 anos, de um ano que eles ficaram no dilúvio, que eles saíram, eles ficaram no isolamento total, só tinham eles. Mas a pergunta primeira que eu faço para esse texto, para essa história, que nós vamos acompanhar juntos aqui, é por que é que Deus resolveu terminar com tudo? A história diz que o ser humano, ele tem uma inclinação desde criança para o mal. Você pega uma criança, quando ela começa a ter os seus movimentos nos braços ou nas pernas, e ela começa então a se posicionar com os seus movimentos físicos, é fácil ver uma criança que não sabe ainda falar, ou não sabe ainda andar, tentar agredir a sua mãe, ou tentar agredir o seu pai. Ela levanta a mão para a mãe, ela levanta a mão para o pai, ela levanta a mão para uma outra pessoa. Talvez aquela criança, ela não sabe falar ainda, ela não sabe andar, mas ela já puxa o cabelo do outro. Então nós nascemos com parece que a gente está formatado de uma forma equivocada e errada. Então a humanidade, ela é inclinada, ela é tendenciosa, ela parece que as coisas estão erradas na vida do ser humano. E aí então Deus, ele fala, olha, eu me arrependi, eu fiz uma coisa que eu dei o livre-arbítrio, e ele está fugindo de um controle, não de Deus, dele mesmo, porque eu aponto o caminho e ele não quer o caminho. Então, aqui eu vejo que Deus então promove o quê? Um momento muito especial na humanidade. Ele falou, olha, então eu vou salvar uma espécie dos animais, o casal dos animais, e também eu vou salvar essa família, a família de Noé. Então, Deus fala, olha, Noé, construa um grande barco, construa uma arca, e você vai entrar com a sua família, e com alguns animais, com os animais, os pares de alguns animais, dentro dessa arca, e eu vou mandar chuva sobre a terra, e vai chover muito, mas vai chover muito. E aí isso acontece, Noé fica 100 anos construindo uma arca, as pessoas vendo Moisés construir a arca, as pessoas talvez passavam por aquele local e perguntavam, ô doido, o que é isso? Ele fala, é um barco. Mas para quê? Porque Deus falou que vai mandar chuva, tanta chuva,
que é necessário a gente estar guardado, protegido, com a nossa família dentro da nossa arca. E Deus mandou também preservar os animais, porque vai morrer tudo. Então esse evangelho de Noé foi pregado durante 100 anos. 100 anos. E as pessoas viviam muito próximas daquela época, na mesma região. Não havia, talvez, com certeza não havia a população que existe hoje. Então a população era bem menor e todo mundo durante 100 anos ficou sabendo da história de Noé. Só que o que acontece? O que eu aprendo nesse texto? Que a gente pode falar, às vezes, as coisas concernentes ao evangelho, e pessoas não irão dar ouvidos. E acontece então que Deus manda chuva, a chuva desce, e começa então um desespero na humanidade. Primeiro dia a chuva não passa, segundo dia a chuva não passa, terceiro dia, quarto, sucessivamente, e a chuva não passa. De repente os rios começaram a encher, os vales começaram a encher, e aí então aquele povo que quem sabe tirou o sarro, ou gerou em Noé uma piada, começou a olhar para Noé como sendo a única esperança. E você que gosta de filmes, eu já assisti filmes mais antigos, tem filmes mais contemporâneos da história de Noé, que mostram, que apontam como que houve um sofrimento para fora da arca. Só que demorado um período de 40 dias de chuva torrencial, tanto de dia quanto de noite, não houve mais montanha, não houve mais nenhum pico alto, não houve mais um Everest que fosse suficiente para salvar a humanidade. E eu quero fazer um paralelo, se você me permite, diante do quadro a qual nós estamos vivendo. A gente olha para a saúde pública, não vê nada. Olha para a saúde privada, não vê nada. A gente olha para os governantes, a gente não vê nada. A gente vê só outros interesses, mas não tem uma resposta para a gente. Talvez aquelas pessoas que estavam nas montanhas mais altas e vendo a água subir, elas começaram a entender que a resposta não vem de um sistema que a gente acredita. A resposta só vem de Deus, só vem do nosso Senhor Jesus. E aquela chuva, então depois de 40 dias ela cessa. O que eu aprendo com isso? Que a tempestade vai passar, que a pandemia vai passar. Mas agora eu não posso pegar a pandemia para criar uma crise de relacionamento. Dos que concordam com isso, dos que concordam com aquilo. Você reparou que está os dois grupos no Brasil instalado? Eu não concordo, é máscara, é sem máscara, é trabalho, é sem trabalho, e vai. Isso está resolvendo alguma coisa, só está nos dividindo. Eu só sei de uma coisa: a tempestade vai passar, a chuva vai passar, e a minha preocupação é depois disso, o que fica? Nós estamos divididos. Você que é da igreja, está lá sentado no teu sofá, com toda razão, e eu não estou dizendo que você está errado, mas nós estamos, uns ficam em casa, outros vêm para o prédio. Olha só, ao contrário da igreja de Atos, que eles tinham tudo em comum, tudo em comum, até o ponto de vender propriedades. Outra coisa que eu aprendo é que depois que a chuva para, então vai cessar isso, mesmo porque se não cessar até o fim dos tempos, um dia nós vamos para a glória, e lá não tem pandemia, lá não tem falência de empresa, lá não tem desespero financeiro. Você pode dizer amém? É isso que me garante a minha esperança. Outra coisa, a tempestade vai passar, a pandemia vai passar. Outra coisa que eu aprendo, a água vai baixar. Só que tem etapas da água baixar, porque lá em Gênesis no capítulo 8, certo? O que acontece? Se você abrir a sua Bíblia, nós vamos
caminhar por esse período em que as águas começam a baixar. É como alguns países já do mundo, alguns países já passaram pela pandemia, a água já baixou. Mas o que ficou depois da pandemia? Será que ficou relacionamentos rachados? Famílias rachadas? O que fica? Ao invés de eu perguntar para Deus, o que eu aprendo com isso? Aonde o Senhor quer me conduzir? Aonde o Senhor quer me levar? E no capítulo 8 diz assim, no primeiro versículo: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca. Deus não esquece da gente. Deus não esquece de mim. Eu esqueço dele. Da onde que eu esqueço de Deus? Quando falta oração na minha vida. Quando é que eu esqueço de Deus? Quando eu não compartilho com o meu próximo. Porque às vezes eu quero ver Deus e não enxergo o meu próximo que está ao meu lado. Eu quero ver Deus, que é um ser que transcende o meu entendimento, e eu não consigo ver o meu próximo ao meu lado pedindo uma ajuda. Quando é que eu esqueço de Deus? Quando eu paro de amar as pessoas. E nesse estudo, nessa mensagem do Gênesis capítulo 8, mostra o fim do dilúvio, a diminuição do nível das águas, e aí também a saída de Moisés da arca. Então a gente pode pegar tudo que aconteceu nesse tremendo isolamento social e aprender algumas coisas, como com esse Noé. E o capítulo 8 de Gênesis, do versículo 1 ao verso 5, fala o quê? Que as águas começam a diminuir. Ainda estamos no Brasil no pico, na ascensão do pico, não é isso? O número de mortes aumentando, de casos aumentando. Por que aumentaram o número de casos, pastor? Porque aumentaram os testes, só por isso. Só por isso. Porque segundo os especialistas, a maioria da população, nós não vamos ter nenhum sinal que nós estamos com o vírus. Talvez eu peguei o vírus, você pegou o vírus e você não sabe. E aí nós queremos colocar a culpa de um número que passa na televisão, dos que ficaram e dos que não ficaram no isolamento. Olha que loucura. Gerou briga política. Falam um impeachment, falam não sei o que, falam nisso, o STF, né, os governadores, os prefeitos, o presidente, ninguém. Gente, a pergunta é: o que eu aprendo na pandemia? O que eu posso compartilhar na pandemia? O que eu posso abençoar alguém na pandemia? É isso. Porque quando a água começou a subir no dilúvio, eu tenho certeza que foi um desespero, como muitas pessoas estão desesperadas, mas quem estava em Deus teve salvação, teve restauração, e teve esperança, e teve recomeço. Do versículo 6 ao verso 12, fala que Noé começa a fazer um teste do nível da água. Aí eu vejo, né, na televisão, os apresentadores dos telejornais trazem os seus PhDs para discutir qual curva, como é que está, e a gente fica uma hora analisando a curva, o pico, como é que vai, quanto que termina, quem morreu, o número do próximo dia, 400 mortes, 300 mortes, ai meu Deus. E aí Noé também, ele faz algo sereno, ele pega 2 aves, ele fala para as 2 aves, saem do barco, e ele faz um teste. Agora é interessante, isso é maravilhoso. Aí do capítulo, daqui a pouco eu vou entrar nesses detalhes aí, do capítulo 13 ao 19, todos saem de dentro da arca. E do verso 20 ao 22, Noé levanta um altar a Deus. Agora aqui no verso 1 do capítulo 8, diz que Deus lembrou de Noé. A expressão hebraica aqui, traduzindo segundo os estudiosos, que isso aqui eu copiei, não é eu que estudei, foram os estudiosos do hebraico.
diz que esse lembrou-se Deus de Noé implica a ideia de ação realizada com base em um compromisso, um pacto, uma aliança. Então, onde é, pastor, que Deus nunca se esquecerá de nós? Através do sacrifício já feito, da graça na cruz do Calvário do seu Filho Jesus Cristo. Você pode dizer amém? É nesse ponto que eu quero chegar, que Deus não se esquece da gente. Olha só que coisa linda, essa fidelidade de Deus em todos os momentos da minha vida. Agora, diz a Bíblia no verso 4, que quando a arca, as águas começaram a baixar, no verso 4, lá no monte ou nas montanhas do Ararat, existem picos lá, montanhas, umas que têm até 5.000 metros de altura, e uma outra de 4.000 metros de altura, lá nas montanhas do Ararat, aquela arca repousou. Aleluia! Esses montes ficam próximo à Turquia, à Armênia, naquela região, então a arca vem sobre esses montes, e aí então Noé faz o teste do nível da água. Então eu estou testando gente, não é que eu posso fazer isso, eu até posso. Como é que está o meu relacionamento com o meu próximo? Eu não posso ir na casa dele, talvez ele não pode vir na minha, mas ele pode mandar um coraçãozinho no WhatsApp para mim? Eu não sei. É o nível da água. E aí Noé ele envia as duas aves, né? Porque a água estava minguando. E ao cabo de 150 dias que eles estão dentro, agora imagine a situação dentro daquela arca, gente. Falar da igreja. O cheiro dos animais, o cocô dos animais, a urina dos animais. Quem foi em zoológico sabe do que eu estou falando. Mas para a família de Noé, e para Noé, a esposa de Noé, eles sabiam que é muito melhor ficar dentro da arca, mesmo diante do mau cheiro, do que ficar lá fora no juízo de Deus. Lá fora tem juízo. Às vezes é melhor se você suportar o meu mau cheiro e ficar dentro da casa, dentro da arca, do que você ir para fora. As pessoas que saem da igreja, dessa arca, sempre tem uma justificação qualquer. Não aguento o mau cheiro do fulano. Em outras palavras, é óbvio. Então eu saio. O mau cheiro dele me corrói. Prefiro sair. Saio do nível de relacionamento. Mas por que Noé fica dentro? Por que a família fica dentro? Porque eles falam, é melhor ficar aqui com o mau cheiro do que cair no juízo lá fora. Então, eu tenho que esperar o tempo de Deus. As águas estavam baixando, e aí Noé soltou uma pomba e depois um corvo. Uau! Os dois a princípio não encontram lugar para pousar e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Só que se você ler todo o capítulo 8, vai ver que tem momento que o corvo nunca mais voltou. Já a pomba, ela vai e volta, e ela vai e volta, ela vai e volta, vai e volta. Sabe, queridos, eu quero fazer uma outra comparação. Que tipo de ave eu sou? Um corvo ou uma pomba? Por que o corvo? Porque o corvo é um animal de rapina que come, como o urubu, ele come comida estragada. E lá fora estava cheio de corpos em decomposição. Lugar apropriado para aquele corvo ficar. Por isso que ele não voltou mais. Cuidado com aquilo que te alimenta. Você que está me assistindo, você que está aqui no prédio, cuidado com o que te alimenta. O corvo vai e volta, depois ele não volta mais. Porque onde tem podridão, tem corvo. É aí que Jesus diz: aonde tem cadáver, tem abutre. Lembra disso?
Às vezes, eu quero destruir uma pessoa, e quando aquela pessoa está caída, vem os abutres para comer o restante daquela pessoa. Cuidado, não promova destruição na vida de ninguém, porque quem gosta de alguém destruído é abutre. Abutre. E tem uma mensagem tremenda do pastor Neil Barreto, se você puder assistir essa mensagem, chamada Abutres. Como eu aprendi com essa mensagem do pastor Neil Barreto. Abutres. Porque às vezes eu quero comer o restante daquela vida. E aonde estiver um cadáver, ali também tem os seus abutres. O que é um cadáver? Uma pessoa que não tem mais vida, não tem mais esperança. Outra coisa que eu aprendo, que podridão só é bom para quem? Para abutre, para corvo, não é bom para gente, pessoas. Agora, você perceba que o abutre não volta, o corvo não volta mais, só volta a pomba. E aí Noé não sai ainda. Ele fala, não é hora, porque não é a questão do que eu estou comendo que pode trazer morte. Eu prefiro esperar e vou esperar até que toda a podridão cesse. Que toda a morte desapareça. Não é porque eu deixei de fazer uma coisinha errada, que eu fazia isso, que eu estou 100% bom. Eu tenho que fazer com que, o quê? Os sinais de morte sumam da minha vida, definitivamente. E aí no versículo 13 em diante, eu vou ler para você, Gênesis 8, 13 em diante, diz assim: no primeiro dia do primeiro mês do ano, 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Uau! Noé então removeu o teto da arca e viu a superfície da terra que estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Eu não estou vendo a hora que Deus vai falar para todos nós: saiam das casas. Saiam das casas. Vocês aprenderam demais. Aprenderam o amor para o próximo, porque você está com saudade de abraçar pessoas. Quando Deus fala, saia dos apartamentos, saiam das casas, vamos produzir, porque nós somos feitos para produzir e não ficar confinado dentro de casa. Quando Deus fala, saiam e façam algo, realizem algo, experimentem algo, amem, abracem, porque vocês são feitos comunidade, e não tem como ser comunidade isolado. É por isso que a gente está sofrendo tanto, por causa do isolamento, porque Deus não pensa em isolamento. E aí, saia da arca, Noé, pega a tua família, sai, pega a sua esposa, pega os seus filhos, pega toda a tua família, pega a tua família espiritual e vai celebrar. E a pergunta que eu faço para você, o que Noé aprendeu? O que os filhos de Noé aprenderam? O que eu estou aprendendo, meu Deus, nesses dias? E aí no versículo 13 em diante, ele que nós estamos lendo, chegou um momento maravilhoso. E durante esse mês nós vamos falar sobre isso, até o dia que esse pico diminuir e as nossas autoridades falarem, passou. Mas eu não espero que passe e a gente gerando destruição, seja política, seja emocional, seja nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Porque para mim não parou o tempo. Todo dia eu estou aqui no prédio da igreja trabalhando, só hoje virei 2 vezes. Eu vou vir agora e vou vir daqui a pouco. E se você quiser me pegar segunda-feira, é só você vir no prédio da igreja. Durante toda a pandemia, eu não parei. Como muitos aqui não pararam.
O isolamento ele é social, ele não é espiritual e nem emocional. Você leu a Bíblia esse mês? Você compartilhou um link seu ou de uma igreja ou da sua própria igreja no sentido de evangelização para outra pessoa através das redes sociais? O que eu vejo aqui? Quando Deus fala, e quando Noé olha e não vê mais água, ele fala, agora eu estou seguro. É quando a gente não puder mais usar a máscara. É quando a gente não precisar mais usar o álcool em gel. É quando as nossas UTIs diminuírem. Crise na saúde, com coisa que o Brasil nunca passou por isso. Eu acho tão engraçado algumas informações que nos chegam. Brevemente, vou refrescar a sua memória, lembra? A dengue, os hospitais cheios, gente no chão, sem o coronavírus ou o Covid-19, quem lembra disso? Eu vi, era só ir no Hugo, era só ir nos postos de saúde, não tinha médico suficiente para o povo. O discurso muda rapidamente de algumas autoridades do governo, não é verdade? Agora, uma coisa importante é que todo esse sistema do dilúvio tem significados importantes. Primeiro está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 20, que é do batismo, que diz assim, até o verso 22, que há muito tempo obedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Isso é representado pelo batismo. O batismo que nós um dia decidimos Jesus Cristo. Eu aceitei Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. Ele não é só o meu Salvador, Ele é o meu dono. Porque tem gente que só tem Jesus como Salvador, por medo do inferno. Não, Ele é Senhor, Ele é o dono, Ele é o absoluto, Ele é o rei. Eu sou súdito dEle no reino dEle. Você pode dizer amém? Quem aqui é totalmente dEle? Você pode levantar sua mão e expressar sentimento? Aleluia. E aqui então, significa isso. E lá em Apocalipse, verso 21 e 7, a saída daqueles que estavam na arca pode ser entendida como a prefiguração da nova humanidade que prevalece sobre o mal. Apocalipse 21, 7. Então, tanto o batismo, que é o novo nascimento, quanto lá em Apocalipse fala o quê? Dessa vida que prevalece, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei Deus e ele será o meu filho. Quem aqui é filho de Deus? Aleluia. Agora, para nós finalizarmos essa mensagem, do verso 20, do capítulo 8 de Gênesis, no capítulo 8, verso 20 ao 22, que para mim é a essência de tudo do que eu aprendo, mesmo diante de um confinamento que durou 1 ano, o de Moisés. Você já imaginou Noé, acordar? Quando eu falar Moisés, você entende Noé. Ok? Vamos combinar assim? O pessoal que está me assistindo, porque às vezes eu troco o personagem. 1 ano dentro de uma arca. Quem aqui está saindo de casa? Você está, porque alguns estão aqui, você vai no mercado, na farmácia, você vai trabalhar, você pega, não é isso? Ele não. 1 ano dentro. Tinha hora que ele olhava para a esposa dele e falava, meu Deus do céu, lá vem ela de novo, lá vem ela. O assunto, só tinha só a família lá dentro, Meu irmão, você, o rico e as 2 menininhas lá dentro, 1 ano, sem ninguém sair de casa, acaba até as brincadeiras. Já tinha até animal falando, que aprendeu tanto com o casal lá, estava falando, beleza, como é que você está, joia? Não estava um negócio esquisito, irmão. Aquele confinamento, e daí, pá, abre a porta, abriu a porta, verso 20, depois Noé construiu um altar dedicando ao Senhor, agradecimento.
agradecimento. Aleluia. A parte final desse capítulo mostra, né, um elo de aliança, um alinhamento. Ele estava num relacionamento, num pacto com Deus. E ele levanta um altar. E ele oferece animais puros. Tomando alguns animais de aves puros, ofereceu-os como holocausto queimado sobre o altar. Preste atenção, Noé, ele vem antes da lei de Moisés. Mas ele não oferece animal impuro. Às vezes, eu ofereço a Deus tempo impuro do que sobra. Eu ofereço para Deus coisas que sobram na minha vida, ou nem ofereço. Esse altar que Noé levanta, não tinha apenas um caráter de gratidão, mas um principal caráter propiciatório. Porque quando ele sai da arca, é como que ele dizendo: eu vou oferecer ao Senhor para que isso não aconteça mais. É o mesmo sacrifício de Jesus. Jesus pagou o preço e ninguém mais precisa morrer para nos salvar. Jesus nos salvou absolutamente há 2000 anos atrás, quando Ele morre na cruz do Calvário. Eu não preciso me esforçar para ser bom, Ele é bom. Eu não preciso me esforçar para ser politicamente correto, Ele é o Senhor de todas as questões. Eu tenho que melhorar nele a minha vida. Mas eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Ele fez. É o sacrifício vivo que satisfaz a minha salvação. E não tem como recomeçar, não tem como ter esperança, se não tiver Jesus na nossa vida. Não tem como ter. Aí Deus se agrada do holocausto apresentado por Noé, porque o texto vai dizer o seguinte no verso 22, depois que ele faz o sacrifício, ele levanta o altar. Olha lá: enquanto durar a terra, o plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: seja férteis, multiplique-se, enche a terra. Aleluia. Olha que expressão linda: enquanto durar a terra. Aleluia. Enquanto durar a terra. Enquanto durar a terra, trabalhem, multipliquem, cresçam, vivam, sejam felizes, realizem-se. Porque o plano de Deus não é gerar, né, um povinho enclausurado. Por isso que a gente não aguenta mais esse período de confinamento. A gente quer sair, a gente quer celebrar, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, porque nós não fomos criados para uma livre liberdade que Deus nos deu. Diga amém. E aí Deus é como que Deus falando: olha, que não vai ter mais probabilidade de um mundo acabar prematuramente. Então, se você está em Cristo Jesus, se prepare, porque daqui, quem sabe, 15 dias, você vai ouvir assim no telejornal: o pico está caindo, o pico está caindo, o pico está caindo. E daqui uns dias, eles vão dizer para nós: saiam, saiam. Mas quando você sair, saia preparado para oferecer um altar a Deus, em adoração, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração.
Nós estamos aqui, ó Senhor, como igreja. Essas pessoas que estão me assistindo em casa, Deus, traz paz, traz esperança para ela, Deus, traz vida para ela. Senhor, o Senhor apenas permitiu isso, Deus. Não é a tua vontade que as pessoas morram, ó Pai, de insuficiência respiratória, Senhor. Não é vontade que o Senhor, nunca foi a tua vontade. O Senhor construiu aqui nessa terra um jardim para nós. Mas nós às vezes construímos coisas que não pertencem a Ti, ó Deus, por causa da nossa inclinação para o mal. Mas hoje eu venho aqui, ó Deus, dizendo, ó Pai, que quando essa pandemia parar, Deus, nós vamos oferecer altares ao Senhor, e mesmo que ela não pare, continuaremos a oferecer altares ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos cantar uma canção, e depois eu volto a falar com vocês, algo muito especial que o Espírito Santo coloca no meu coração, em nome de Jesus. Vamos cantar? Aleluia. Oh. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar nessa manhã que nós não seremos abalados. Oh. Aleluia. Não importa as circunstâncias, creia que nós servimos um Deus Todo-Poderoso e que Ele está do nosso lado. Aleluia. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno Cante comigo, igreja. Você que está em casa, cante comigo. Cante, cante. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Santo és o teu nome, Senhor. Tu és digno, exaltado és o teu nome para sempre. Aleluia. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com Ele é um vencedor. Então declare, confiando em nosso Deus E em seu, aleluia, eterno amor. Eterno amor. Nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Nós confiamos em Ti, Senhor, e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia, vamos declarar nessa noite que nosso inimigo vai cair, seus inimigos cairão. Nosso Deus é tudo, Ele pode. É Senhor, aleluia. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode, tudo Ele pode. Então declare bem forte pra Jesus, aleluia. Seus inimigos cairão. O nosso Deus é, Ele é mais forte.
Levante a sua mão direita. Aleluia. Quantos aqui são protegidos, guardados pelo Senhor? Se você está na tua casa agora, na tua sala, levante. Se você está no teu quarto, levante a tua mão e comece a levantar um clamor. Senhor, nós declaramos agora que as nações, que o Brasil é do Senhor. Ó Pai, que esse vírus maldito vai bater em retirada, porque nós somos a tua igreja e a tua palavra diz: aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Oh, e nós ligamos agora saúde, 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 saúde. Oh! Nosso Deus, que em seu eterno amor, não seremos adore, não pare de adorar, não pare de adorar. Não seremos abalados. Em nosso Deus e em seu eterno amor, nós não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Agora eu quero dizer uma coisa para você que está aqui no prédio, você que está em casa. Se o mundo inteiro agora precisasse da tua fé e da tua oração por 10 minutos por dia, será que o coronavírus ia embora ou ficava? Se o coronavírus para ir embora precisasse que você colocasse a tua vida diante de Deus 15 minutos por dia em oração e leitura bíblica, o coronavírus ia embora ou ficava? Então vamos falar de filosofia cristã e vamos praticar a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho. Oh! Sabe por quê? Confiamos! Oh! Nós confiando em nosso Deus. Declare isso nessa manhã, aleluia. E em seu eterno amor. Só quem não será abalado, levanta a mão e declara. Não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez para terminar, diga isso. Confiando em nosso Deus. Uou! Eu confio no Senhor. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia! Você pode aplaudir bem forte. Oh, nós somos dele, ele é nosso Deus, ele é o nosso Pai, somos filhos dele. Está tudo tranquilo, está na mão dele. O universo ele sustenta com a destra do seu poder. Xerebalabassuri cantarabaxê, rabalabacere comalabaxere bababassurie, xerebalabacere ba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 , xebatoró cantarabassoro machê. Oh, oh, adore, não pare, adore, adore, adore. Não é construir um altar, não é construir um altar, não é construir um altar. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe que a vontade que eu tenho, a vontade que dá agora, é claro que nós não vamos fazer isso devido às medidas estabelecidas, mas a vontade agora é dar um abraço em você e dizer para você:
você não será abalado, porque você tem um Pai que te ama e que tem uma história linda com você. A vontade é falar: dá a tua mão aqui, deixa eu levantar a tua vida, a tua mão, campeão, porque você é um campeão em Deus, você é um campeão em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Se você que está lá na sua casa, você tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você está aí nos assistindo ou no Facebook ou no YouTube, você vai dizer lá, escrever lá nos comentários: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Se você está aqui e quer renovar a sua vida, se você está em casa e quer renovar o seu voto com Deus, construir um altar, escreva lá, ou então você levante a sua mão aqui nesse prédio, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Se tem alguém, eu vou orar por todos, porque essa mensagem vai ficar gravada. Uma vez gravada, alguém vai ouvir e pode aceitar Jesus lá na frente. Pai, nós oramos para os teus filhos que estão voltando e te recebendo como Senhor e Salvador. Eu abençoo todos eles, toma eles em tuas mãos, guarda, proteja-os e faça com que eles cresçam no Senhor, em nome de Jesus. Antes de nós terminarmos o nosso culto, os recados finais, se você quiser se assentar aqui no prédio, quem está aqui no prédio ou em casa. Às 19 horas teremos uma outra celebração. O que eu quero dizer para os irmãos? Compartilhe o máximo nas redes sociais do nosso culto. Por quê? Para que os irmãos assistam, né, online. Agora nós temos os cultos, estamos melhorando a qualidade um pouquinho mais, não é fácil, mas eu preciso de pessoas que vão investir também na igreja. Por exemplo, como você sabe, nesse período de pandemia, né, uma das coisas que reflete muito é o financeiro. E você sabia que a igreja também precisa de dinheiro para comprar equipamentos, para pagar salários de pessoas, energia elétrica? Então não endureça o seu coração. Talvez Deus está fazendo com que a gente viva um teste nesse tempo. Então não endureça o seu coração. Seja bem grato nesse momento, um coração de gratidão, generosidade, certo? A gente precisa melhorar. Então compartilhe o maior número de pessoas possíveis, os amigos nas redes sociais, para que eles estejam conosco, os irmãos da igreja, e também, né, os que vão vir à noite. Nós esperamos vocês aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé para a gente ir para casa. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que aconteceu aqui. Obrigado pelas músicas que foram cantadas, pela abertura, a oração de abertura, a oferta, o período da oferta. Obrigado por essa mensagem que falou ao nosso coração. Ó Pai, nós abençoamos cada família aqui representada, as pessoas que assistiram pelos canais, ó Pai, das redes sociais. Nós abençoamos, declaramos paz, uma semana abençoada. Nós abençoamos o nosso presidente, os governadores, os prefeitos, as autoridades, ó Pai, que nos representam. Nós abençoamos agora em nome de Jesus. E queremos declarar, ó Pai, que existe um rei sobre o Brasil, que se chama Jesus Cristo, o teu Filho bendito. Cuida de nós, Jesus. Nós repreendemos todo espírito maldito, ó Pai, que está sobre essa nação, todo espírito, ó Pai, de corrupção, maldito, ó Pai. Nós mandamos embora e declaramos que a paz vai reinar em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as consolações do Espírito Santo estejam na tua vida hoje e sempre, amém? Amém? Dá uma cotovelada assim no teu irmão, assim, ó. Diga: Deus abençoe você. Amém, queridos? Nossa história ali está em promoção de 20%. Alguém esqueceu um óculos, ó. Óculos, alguém esqueceu um óculos. E assim que eu luto minhas guerras, e assim que eu luto minhas guerras,